Buenos dias, hermanos. Bom dia de irmãs e de hermanas. A ver quem contestará mais em qual idioma. Bom dia. Buenos dias. Bom dia. Bom giorno. Está aqui nos ajudou o Senhor. Não sei se é. E good morning, sim, good morning. Madre mía. E aqui estamos. Bueno, queremos agradecer a Deus por um domingo mais que temos a oportunidade de juntos alabar e glorificar o nome de nosso Senhor. Incluso hoje na escola bíblica, quem aqui estuvo, recordamos de um de nossos princípios denominacionais, pero antes de ser um princípio denominacional, um princípio bíblico, que é o senhorio de Cristo. Então, todo o que hacemos é por Ele e para Ele. É por sua graça e misericórdia que aqui estamos. Não há outro motivo que não seja isto, de glorificar o nome do Senhor. E também hoje, a nível internacional, se celebra uma festa. Então, também queremos celebrar aqui o Dia Internacional das Mulheres. E os outros dias são de quem? De vocês também. Por mais que tenhamos feitas comerciais, não? Porque as feitas também têm esta finalidade de vender, sim ou não? De vender, né? Navidad, Páscoa, Dia de Família, Madre e Padre, Dia Internacional. Por uma causa, também se institucionalizou a fecha de justo 8 de março, não? Que se celebra, então, a todas as mulheres, não todas as mamás, mulheres. Um feliz dia e para todos os que aqui estão, que não são mulheres, homens, agradeço a Deus, né, pelas mulheres, né? Porque já não somos nada. Sem elas, né? Pior seria. E, por que não hoje comentar na palavra de Deus de um personagem feminino, né? De um personagem que, por sua vida, há muitas ensinanças para nós outros hoje, e que está registrado em o livro de Hechos, capítulo 9. Então, quero invitar a todos que estão com vossas Bíblias e também seus móveis para acompanhar a leitura deste livro, né? Que foi escrito por... Quem escreveu Hechos? Muito bem. Quem? Lucas. Lucas escreveu seu Evangelho, Lucas, e também Hechos, né? É o único livro do Novo Testamento classificado, podemos dizer assim, como um livro histórico, né? Hechos de los Apóstolos. Hechos, capítulo 9, versículos de 36 até versículo 43. Quero dar a bem-vinda a todos, os irmãos e irmãs, uma vez mais, os visitantes que estão pela primeira, segunda, terceira vez, não? E que se sinta muito bem aqui em este sítio, em este local, né? Que aqui juntos, como havia dito, temos esse principal objetivo de celebrar o nome de nosso Senhor. Hechos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Este texto é um capítulo que vamos também depois comentar. Esse texto que vamos ler agora é como se fosse uma continuação deste capítulo, vale? E que habla a respeito de uma história de uma pessoa que foi ressuscitada, vale? Em minha versão, há um título: Dorcas és ressuscitada. Então, assim está escrito na boa palavra do Senhor. Havia então em Jope uma discípula chamada Tabita. ¿Es Tabita? ¿Qué? Tabita, que
traduzido quer dizer Dorcas. Esta abundava em buenas obras e em limosnas que hacía. E aconteceu que em aqueles dias enfermou e morreu. Depois de lavada, la puseram em uma sala. E como Lida, que é na outra cidade, estava cerca de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, lhe enviaram 2 homens a rogar-lhe: no tardes em venir a nosotros. Levantando-se, então Pedro foi com eles. E quando chegou, lhe levaram à la sala, donde lhe rodearam todas as viúvas, llorando e mostrando as túnicas e os vestidos que Dorcas hacía quando estava com eles. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas e orou. E volvendo-se ao corpo, dijo: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e ao ver a Pedro, se incorporou. E ele, dando-lhe la mano, la levantou. Entonces, llamando a los santos e a las viudas, la apresentou viva. Isto foi notório em toda Jope, e muitos creyeron em el Senhor. E aconteceu que se quedou muitos dias em Jope, em casa de um certo Simão curtidor. Amém? Esta é o tema, o texto principal de nossa reflexão de hoje. Pero antes, como havia comentado, o capítulo 9 de Hechos empieza com uma história muito importante, registrada e que incluso cambiou todo na época a respeito do Evangelho, de levar as palavras a las pessoas. Em capítulo 9 de Hechos está registrado a conversão de Saulo, que era assim seu nome, vale, a Pablo, no? E Saulo, como é costume também na Bíblia, os nomes têm seus significados e muitas vezes o apelido de uma pessoa não é necessariamente seu apelido, e sim a cidade de sua origem. Por isso que Saulo é conhecido como Saulo de Tarso, por exemplo, né? Maria Magdalena, porque era de Magdala, poderia ser um apelido, como também se refere à sua cidade. Isto é comum. Então, aqui há a conversão de Saulo, conta a história, e todo um contexto em que ele depois se encontrou com Ananias, que foi revelado por Deus para falar com ele. E ele quedou também com aquele problema, podemos dizer assim, com a visão. Se recorda da história da conversão de Saulo, né? Em que houve uma luz muito forte, em que ele não conseguiu mais mirar e foi levado hasta o personagem chamado Ananias. E ali Saulo predicou, porque ele estava a caminho de Damasco, e ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Saulo a ir a Damasco? Ele perseguia os que eram conhecidos como o pueblo del camino, o el pueblo de la Bíblia. Então, Saulo tinha cartas referendadas com permissos para aprisionar, para prender a pessoas que estavam seguindo este Cristo. Este é o contexto, vale? Pero houve esta conversão e todo isto caiu por terra. E o versículo 31, se não consigo passar aqui, pode passar, porque aqui não passa. Aí, versículo 31 desse mesmo capítulo, habla uma coisa muito interessante em este contexto, em que falamos da conversão de Saulo, hasta chegar ao texto que acabamos de ler, vale?
habla em versículo 31 de capítulo 9 de Hechos que as igrejas, em aquela época, tinham paz, que não era muito comum, mas em aquele contexto, as igrejas tinham paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Se fortalecia e os creyentes viviam em el temor del Senhor. E com a ajuda do Espírito Santo também cresceu em número. Quizás isso vive um contexto diferente, a tradução, mas é mais ou menos esta a ideia. Então, em este contexto em que hablamos da conversão de Saulo e ligando a la ressurreição desta personagem que ele chamava Dorcas e Tabita, vale? La mesma, as igrejas que ali já existiam estavam em um momento de paz, de tranquilidade. E se é uma coisa difícil de entendermos hoje, é paz. Sim ou não? Vivimos em guerras constantes, sim ou não? E de onde se empeçam as guerras? Muitas vezes empeçam, primeiro, em nosso coração. Muitas guerras empeçam em nossas casas. E depois, e sabemos de onde podemos ligar. A Bíblia habla de reino contra reino, governo contra governo, uns querendo ser mais que outros, e não quero entrar nesta seara, mas sabes que estou falando. Mas em este contexto específico, que aqui estamos comentando, as igrejas tinham paz. Vale? E que significa ter ou viver em paz? Muitas coisas. Pero qual é um dos peligros, se é que existe um peligro, de viver em paz? Será que há problema de viver em paz? Muitas vezes é problema quando tudo está muito tranquilo, tudo está funcionando muito bem, barramos lá, guarda. Barramos lá, guarda. Quem aqui conhece, quem estuda natureza um pouco, eu sou mais curioso que estudo, mas sabemos que, segundo a história, quando está a ponto de começar um tsunami, tsunami seria isso? Aquelas ondas, tsunami, pero antes de negar esse tsunami, que passa com o mar? Retrocede, vai, e tu mira, que bueno, temos mais arena para entrar na praia, e vai. E às vezes, quando liga, se acabou. Porque passou na ideia de tranquilidade, ou algo que estava muito, só o traindo esse exemplo, pero muitas vezes pode ser também um engano. Por isso que, em tempos de paz, devemos celebrar e desfrutar a paz. Pero quem aqui já escutou este refrão que é aqui? Que este ouro é irmão de este. Olha esse refrão aqui. Porque, é dizer, bueno, estamos em paz, pelo sempre, por lo menos, com um ovo aberto. Né? Sempre vigilante, sempre, né, buscando. Em este contexto, as igrejas estavam em paz, estavam desenvolvendo, estavam crescendo, e também, como Saulo era uma pessoa que era muito conhecida, e legou a notícia que a hora ele não mais iria cumprir sua missão, que era perseguir, isto também foi um dos motivos que a igreja passara a ter um momento de paz. Incluso alguns dudaram da conversão de Saulo, porque ele já tinha na fama, ele já era muito conhecido por sua maneira de ser, de persecução, vale? Então, a igreja, em esse contexto, tinha paz, vale? Esse é o contexto. E voltando para o nosso texto, que tens em tus manos, que é o tema de hoje, a predicação, eu queria pensar ser na pergunta, né? A todos aqui, não hace falta contestar. Pero, se poderia perguntar desta maneira: como as pessoas que vivem ao seu redor te conhecem? Ou melhor, em outras palavras, como
eres conhecido de onde vives? Se alguém perguntar, Dan, como és Débora para ti? Cambiamos de tema. Né? Seria isto? Ou, no, Débora é uma pessoa que tem essas qualidades, por isto, por aquilo, acho um histórico. Então, se eu perguntar aqui a todos, né, como tu eres, vosotros são conhecidos por las pessoas que vivem ao seu redor? Essa é a pergunta. Né? Se eu pergunto, como tu eres conhecido? Se eu pido para um hablar del outro, né? Se eu hablo, minha esposa, habla de seu marido agora, por favor. Melhor não. Agora não. Né? É só um exemplo. Tá? Pero ela ou iria aproveitar para, né? Ou ia dizer qualidades ou debilidades que todos temos. Pero a pergunta é, como tu eres conhecida? Ou como vosotros são conhecidos em contexto que vosotros vivem? Esta personagem, ou esse personagem Dorcas, tinha seus atributos e ela era conhecida por algo muito interessante que está no versículo 36, que está em sua Bíblia. Como era conhecida esta mulher? Versículo 36 habla que havia então em Jope uma discípula chamada Tabita. Tabita era seu nome em arameu e Dorcas em grego. Falo para que vocês tenham mais claros a respeito. E que traduzido quer dizer Dorcas. Como ela era conhecida? Olha aí. Esta abundava em boas obras e em limosnas que hacía. Pelo interessante aqui é que a primeira parte desse versículo, ela é conhecida e tinha uma calificação. Né? Havia então em Jope qual era a sua calificação? Uma mulher solamente? Uma discípula. Se tu buscar em qualquer outro versículo no Novo Testamento, em aquele contexto patriarcal, que era o contexto da época, né? Uma persona, e a hablar em feminino, discípula, né? Isso já traz muitas coisas a respeito desta mulher. Traz muitas coisas a respeito desta mulher que poderias ensinar-nos. Está saindo? Está mal? Hoje eu estou gritando. Pero aqui também lá. Porque está rojo lá linha. Dice assim. Olá. Que ou não? Sim? Ok. Uma mão a menos para manejar. Vale? Pero esta personagem, Dorcas, era conhecida primeiro. Que qualidade? Era uma discípula. Não é comum. Em esse contexto patriarcal, se referia a uma pessoa, por exemplo, quando decimos que o homem está destinado a morir uma sola vez. A Bíblia não está dizendo só o homem, em contexto masculino. Habla da humanidade. Então, é comum em aquele contexto patriarcal se ver muitas palavras como se fosse simplesmente ou solamente se referindo a persona do sexo masculino. Então, quando leemos que Dorcas não era conhecida como um discípulo a mais, era conhecida como uma discípula que seguia a Jesus. Isso traz muitas coisas a respeito do que ela pode nos ensinar, né? A respeito desta característica dela. E ela era conhecida não somente por ser discípula, mas também aquilo que ela hacía para as pessoas. Como ela era conhecida? Esta abundava em boas obras e em limosnas que hacía. Tá? Então, era uma pessoa notável, né? Era uma pessoa conhecida com essas características. E agora vou a perguntar: como tu eres conhecido? Hoje eu aprendi uma outra palavra em castelhano. Espera. E depois pode traduzir para o catalão. Pedrigüen. O que significa isso?
Vosotros todos sabem que és um pedigüeño. Sim? És uma boa qualidade uma pessoa ser isso ou não? Ser que não. Né? Pero, há pessoas assim? Não contesta. Pode ser que sim. Como tu eres conhecido? Essa é a pergunta. Dorcas era conhecido porque fazia obras e ajudava a muitas pessoas. Su testemunho, né, porque era conhecida como uma discípula, todo discípulo ou discípula é porque sigue a um maestro. Essa é a regra. Né? Eu só consigo ser discípulo se eu tenho a quem seguir. Então, ela era discípula de Jesus, de Cristo, vale? Então, seu testemunho legava a muitos e muitos sítios. E a segunda pergunta que quero fazer agora para vocês, né? Porque o que passou com esta mulher, que era conhecida como discípula e hacía boas obras? Morreu, faleceu, vale? Então, as pessoas que conheciam Dorcas lamentaram profundamente a morte de Dorcas. Vale? Isso está aqui registrado, em que ela era uma pessoa muito querida, muito amável, vale? Então, as pessoas sentiram muito sua morte. E a história habla, então, que as pessoas que ali estavam escutaram falar que Pedro estava em uma outra cidade que se chamava Lida, né? Que estava mais ou menos 15 a 16 quilômetros, né, de Jope. Pergunto, 15 quilômetros é lejos de aqui ou não? Sim ou não? Depende. Caminhando? De coche? Sem pila? Né? Também não. Então, agora volvemos aqui. Em seguida aqui. Já acabou a pila. Vale? Queridos, quando escutaram que Pedro, que era apóstolo, que estava por ali, e que havia legado a notícia que ele estava em Lida e que ali houve uma pessoa que se chamava Enéas, foi curada, era um paralítico. Então, as notícias legam. Pensaram, por que não, de alguma maneira, esta pessoa, ou esse apóstolo, Pedro, poderia ajudá-los? Quizás em vossas cabeças não estava claro que Pedro iria ser um canal de bendição para ressuscitar uma pessoa. Pero foram tentar e caminaram 16 quilômetros e chamaram ali Pedro. Foram buscar, mira, dá-te prisa, passou isso com uma mulher que é muito conhecida, muito valorada, muito admirada em nossa cidade. E assim partiu Pedro. Aí a segunda pergunta que hago é: ojalá que não, pero se tu mores hoje, ou eu, se morimos, ou alguém aqui se morre hoje, alguém ia pedir ou lutar para que tu ressuscitaras? Entende a pergunta? Se tu mores hoje, alguém iria ser de tudo para tentar que tu volveras a ter vida? Essa é a pergunta. Porque isso passou com Dorcas. Era uma pessoa tão admirável em que as pessoas até pensaram algo inimaginável. Que uma pessoa volvera a ter vida. Pero isto foi o que passou ali com Dorcas. Que ela faleceu, era uma pessoa muito querida, e ali foram buscar a Pedro. E conhecemos a história. Eles vieram, e uma coisa muito interessante devemos aqui recordar. Não foi somente Jesus que ressuscitou a pessoa.
Em Antigo Testamento, houve também pessoas que foram usadas como instrumentos de Deus para bendecir a outras pessoas, a ressuscitar outras pessoas. Olá? Ok? Graças. E sabemos que aconteceu isto. Pedro foi usado por Deus. Pero Pedro aqui, e que todos conhecemos sua história, ele hizo algo que quizás tempos atrás, por seu orgulho e soberbia, não haria. Ele, quando chegou de onde estava Dorcas, que isso ele? Pediu que as pessoas saíram e ele orou, se colocou de rodilha, para que todos tiveram claro que se passara algum milagre ali, não foi por mérito de Pedro. Não foi por mérito de Pedro. Vale? Então, ali conhecemos a história, e ali ela voltou a ter vida. Vou a perguntar, se tu mores hoje, alguém iria lutar por ti para que tu puderas a ter vida novamente? Por que digo isto? Não hace falta ir a buscar, pero se queres guardar. Em 2 de Crônicas, capítulo 20, 2 de Crônicas, capítulo 21, no versículo 20, habla de um rei que reinou ali naquela época de Israel, que se chamava Joram. Não sei se já escutaram este nome, não sei se é assim que se pronuncia, Joram. Joram. Versículo 20, de capítulo 21 de 2 de Crônicas, diz que este rei, quando morreu, nadie sentiu pena. Sabe quando uma pessoa que é muito, não ha deixado nenhum legado, era uma pessoa soberbia, ou o que seja, vários predicados aí negativos. Então, nadie se ha lamentado sua morte. Em português decimos que morreu sem deixar saudades. A palavra que não existe aqui. É como na tradução mais literal. Morreu e nadie echa de menos. Né? É como se usar aquela expressão. Morreu, já vá tarde. Antes poderia ir antes. Né? Então, este personagem morreu e seu pueblo como se hiciera uma fiesta. Como se hiciera uma fiesta. Justamente a diferença com Dorcas. Justamente a diferença com Dorcas. Então, vou a perguntar, se tu mores hoje, alguém iria lutar por ti? Se eu pergunto aqui, se tu esposo morre, sua esposa iria lutar por ti? Eu disse, não, pastor. A Bíblia, quando eu me casei, deixou muito claro que hasta que a morte separe, se acabou. Já está, vou seguir meu rumo, minha vida e, então, será que minha esposa ou esposo lutaria por ti? Ou, ao invés de lamentar, iria dizer, ufa, que alívio, né? Pero isso não passa aqui, todas as parejas aqui são, né, felizes para sempre. Sim? Vale, muito bem. Pero, queridos, a terceira pergunta que quero dizer para vocês hoje é a pergunta que está como título de nossa predicação. Que tens em vossas mãos? Ou que tens em tus mãos? Dorcas, ela bendiciou, ou foi uma bendição para muitas pessoas ao seu redor. E sabe o que Dorcas tinha em suas mãos? Podemos aqui trazer alguns contextos. Mas sabe o que Dorcas tinha em suas mãos? Agulha, tijeira, textil de roupa, não? Você disse aqui? Ou tela de roupa,
né? Mas que linha, ou como se chama, Nilo? Hilo. Dorcas era uma costureira. E ela, com esse dom, esta qualidade, ela foi de grande bendição para muitas pessoas. O que isto quer ensinar-nos hoje? Eu não sei se alguém aqui já hizo esta oração, pero quizás, Senhor, eu quero pedir a Ti uma coisa, que eu tenha muita pasta, que eu tenha um dia muito dinheiro, que eu tenha muitos recursos para bendecir a las pessoas. Quem aqui já hizo essa oração? De ter coisas para bendecir. E ojalá que todos nós outros venhamos a prosperar mais e mais. Eu não tenho problema nenhum com isso. Em nossas profissões, em nossas empresas, nenhum problema a respeito. Mas será correto pedir isto? Senhor, eu quero ter isto para bendecir as pessoas. O que Dorcas nos ensina é que ela foi uma bendição para as pessoas com aquilo que ela já tinha em suas mãos. Não és por aquilo que um dia quizás tendrás. Porque muitas vezes estamos esperando ter mais, e quando temos mais, a única pessoa que ajudamos, sabe quem é? Nós outros mesmos. Nós outros mesmos. Sabes o que muitas vezes mantém uma missão, um projeto missioneiro? O que muitas vezes mantém um projeto que seja é a oferta de la viúva pobre. Conoce a história da viúva pobre? Por que Jesus disse que ela deu mais que os demais? Não foi a quantidade. Não foi a quantidade. Só que para ela, quizás, 5 euros é muito mais que um outro que tinha 100. O que teria 100 euros para dar 20, quizás, era mais tranquilo. Pero uma que tem só os 5 e dá os 5, deu todo. Porque Deus mira isto aqui. O coração, a intenção. É isto que devemos ter em conta. Não estou aqui sendo na hipocrisia que todos necessitamos de recursos. Pero a nível espiritual, cuidado com as intenções de vossos corações por aquilo que tu haces para ajudar a outra pessoa. Cuidado com nossas orações para que não sejamos reprovados ou rechaçados como os fariseus. Porque como era a oração de muitos fariseus? Senhor, muitas graças, porque eu não sou como o pastor Inhaque. O pastor Inhaque existe. Aproveitava uma oração para falar mal de outras pessoas. E ao mesmo tempo queria ser como se chama, vangloriar-se, como a ser um autoelógio a respeito. Cuidado com essas orações que tu só aceita orar quando tens um microfone nas mãos para que muitos escutem vossas orações. Como se queres fazer uma apresentação. Haga justo ao revés. Quando sair para orar, entre em sua habitação. Se ponga de rodilhas. E ele ora em secreto. E o Padre em secreto te escutará. Te ouvirá. E por que ele estava falando desse tema? Irmãos, sejamos sinceros. Se estamos orando solo, nadie está mirando-nos. Se tu estás ali, em sua habitação, solo tu e Deus, se coloca de rodilha e quizás tu impeça a orar ali. Isto será uma oração sincera. Porque não há nadie ali para ver seu coração e sua forma. Porque se ali se tu oras, está lhe orando de verdade. Se ali tu estás clamando, és um clamor
sincero, porque tu não estás fazendo isso para que as pessoas aplaudam ou que tu tenhas um reconhecimento. Por isto que Jesus falou a respeito desse tema. Não é que não devemos orar em público, não é que não podemos ser um canal de bendição às outras pessoas, pero cuidado com a intenção de vosso coração. O que Dorcas está nos ensinando aqui é que não necessitamos esperar ter coisas para bendecir as pessoas. É o que temos em nossas mãos hoje. A pergunta é: que tens em tus manos hoje? Porque quizás muitas vezes nos colocamos em um nível tão baixo em que todas as outras pessoas são mais competentes que eu para essa tarefa. E tu sempre tendrás umas coisas, não, eu sou mais isto, eu sou mais sensível, eu sou... Que tens em tus manos hoje para bendecir as pessoas. Dorcas tinha uma agulha, tijeira, tela de roupa. E com isto, ela hizo muitas túnicas, e quando ela morreu, a Bíblia deixa muito claro que muitas pessoas estavam ao seu redor clamando, as viúvas. E em aquele contexto, queridos, uma mulher que era viúva, era quase que uma sentença de morte. Quase que uma sentença de morte. Porque dependia exclusivamente da labor masculina, então eram pessoas que estavam ao margem, muito limitada. E muitas dessas pessoas foram bendecidas por Dorcas. O que quero trazer, já finalizando nossa reflexão de hoje, é a respeito de legado. Esta personagem, Dorcas, ou Tabita, ela não esperou ter coisas para bendecir as pessoas. Ela foi um canal de bendição com aquilo que ela tinha em vossas mãos. E com seu dom, de coser, de costura. Às vezes até me emociona um pouco, porque minha madre é costureira também. E minha madre, às vezes eu peleava com ela, porque as pessoas, muitas ligavam com as revistas, como se chama, moldes, para... eu quero um vestido como este. Aí ali saca as medidas, e minha madre sempre me pedia que eu teria uma função em esta tarefa, de pôr a linha em um aborreiro de agulha. Porque ela não conseguia. Cláudio, coloca para mim, eu sou experto em pôr isso aí, é só mostrar aqui. E que passava? Muitas vezes as pessoas não pagavam. Não pagavam, ou pagavam a metade, sempre aquela coisa. Falei, não, madre, e eu já com esse não, tenho que cobrar, é seu direito, é seu trabalho. Quizás necessita mais que eu, ela não sabe, ela está me dando um trabalho e eu estou em atividade. E se ela não pode pagar, quem está perdendo é a pessoa, não eu. Sempre falava assim, e eu não aceitava. Não, isso não é correto, porque money é money, aquela coisa. Dinheiro é dinheiro, labor é labor. Ele na cabeça de um adolescente. Então, ela sempre descia isso. Se eu hago um serviço para uma pessoa, eu cobro a pessoa um valor acordado. E essa pessoa não paga, quem perde é a pessoa, não eu. Isso não entra em minha cabeça. E como me recordo disso hoje? Seguramente essa mulher, Dorcas, ha ajudado a muitas pessoas que não tinham recursos. Porque uma coisa é eu ajudar a uma pessoa X por um certo interesse. Mira, eu vou ajudar a Lucia porque quizás eu vou necessitar de Lucia daqui a um mês. Eu já estou agora abrindo um caminho, preparando o terreno, preparando o suelo. Então, se tu está ajudando com clamamos de segundas intenções. Outra coisa é com o coração. Então, a pergunta, e quero finalizar: que tens em tus manos hoje? E qual é a intenção de vosso coração
para ajudar as pessoas. Qual é esse dom? Nem todos aqui são costureiros ou costureiras. Nem todos. Pero todos temos alguma habilidade ou podemos ajudar de outras maneiras. E quero dizer algo para finalizar. Quizás alguém aqui hoje necessita ser ajudado em algum tema. Ser ajudado. Pero que tu que estás necessitando hoje ser ajudado, coloque em sua mente e coração. Hoje eu necessito ser ajudado. Pero eu quero um dia também ajudar a outras pessoas. Para que tu não queira atrapar desse sistema de sempre venga a nós outros, venga a nós outros. Eu estou te bendecindo para que um dia também tu tenhas a capacidade de bendecir a outros. E dizer, aquilo que fizeram comigo tempos atrás, agora também eu tenho condições de ajudar ao próximo. É assim que funciona. Porque todos temos necessidades. Nem nas mesmas áreas, pero temos. Por isso existe também na igreja tem esta função social, esta função eclesiástica de estar caminhando junto com as pessoas. E este dia que se celebra, com um enfoque mais às mulheres, e quero trazer essa pergunta a todos aqui. O que temos em nossas mãos hoje? Não espere receber algo para com essas coisas bendecir a outras pessoas. Tu pode ser um canal de bendição hoje. E na simplicidade, com o seu labor, com aquilo que tu manejas ou não. Pense nisso. Dorcas a derrado esse legado. Que não tinha quizás muito conhecimento, não tinha muitos certificados, pero era uma discípula de Jesus. E era conhecida porque era uma pessoa que fazia boas obras, que também donava seus recursos às demais pessoas. Que tens em tus mãos? Essa é a pergunta. Que temos? Será que eu posso, junto com a igreja, dizer esta oração? Senhor, aqui está minhas mãos. Haga sua vontade. Eu estou aqui dizendo como o profeta disse, eis-me aqui. Aqui estou. Sabes por quê, irmãos? Trabalhar e estar involucrado na obra do Senhor não deve ser considerado um peso, é um privilégio. É um privilégio. É uma labor, sim, pero também és como eu me considero afortunado. Por quê? Porque se a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus, se tu não estás involucrado na obra, a obra não vai parar por isso. A obra não quedará paralisada porque tu não deseja involucrar-se com a obra do Senhor. Porque a obra é do Senhor. Levantará outras pessoas. E tu vas perder a oportunidade de estar involucrado. Então, aproveite a cada oportunidade. Sabes por quê, queridos? A vida é um sopro. Essa é a verdade. A vida é um sopro. Não sabemos se vamos viver 60, 70, 100, que ser 120 anos. 120 anos para uma eternidade não é nada. Aproveite cada oportunidade que apareça em sua vida para crescer nas áreas de subida e também de ajudar as pessoas. Porque é muito fácil dizer que eu amo a Deus, pero não hablo com minha irmã. É muito fácil dizer Deus é misericordioso, Deus é tudo isto. Pero eu não consigo ter uma relação de amistade. Eu não consigo conviver porque eu sou uma pessoa difícil. Será? Haga essa autoanálise. Que temos em nossas mãos hoje para ser um canal de bendição às pessoas. Que Deus nos bendiga. Amém?